Tá. Estamos iniciando então a nossa sessão. Vou colocar aqui para ficar maior, para a gente conseguir ter mais visibilidade, né? Destravando aí a força da mulher cristã. E no decorrer aqui a gente vai ver que a mulher cristã é uma mulher muito forte, mas muitas vezes ela não conhece essa sua força, né? E aí a gente acaba passando por diversas situações pelo fato de a gente não conhecer essa força que nós temos. Então, qual seria então a sua maior dificuldade nesse momento? Eu elenquei aqui alguns pontos, né? E aí vocês vão vendo aí se vocês se identificam, se quiser escrever no chat ali também, pode colocar. Sei que tenho potencial, mas não me sinto valorizada. Será que esse é um da sua dificuldade? Preciso dar conta de tudo, se não tem motivação. Eu coloquei, fui elencando aqui coisas que eu já vivi, né? E aí hoje eu percebo que essa também é a dificuldade de muitas mulheres. Quero viver meu propósito, mas não o conheço, então tem aquele anseio de cumprir o seu propósito, cumprir algo maior, mas não faz ideia do que seja esse propósito. Sinto que tem algo travando a minha vida, me impedindo de ser ali aquela mulher que Deus te criou para ser. Vocês se identificam com isso? Se vocês quiserem escrever aí, pode colocar. Então, nessa reunião de hoje, deixa eu puxar minha água aqui mais perto de mim. A nossa meta dessa reunião é entender, então, como que eu posso me sentir valorizada sem depender dos outros. O que eu posso fazer, então, para se sentir reconhecida e valorizada? E mostrar aí, mostrar como de fato você pode, então, se tornar uma mulher forte. Qual a rotina para se tornar essa mulher forte? Quem tá aqui no Instagram, se quiser pegar o link lá na bio, aí dá para entrar aqui direto na sala. Então vamos lá, bom dia. Então vou falar aí um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Ângela Mello, atualmente moro em Londrina, sou casada, tenho 3 filhos, né? Minha formação é em pedagogia, psicopedagogia e a especialização em inteligência emocional e análise comportamental. E atualmente sou estudante aí de psicanálise, né? Tô quase finalizando aí o curso de psicanálise, porque sempre foi essa área das emoções que sempre me chamou muito a atenção, né? Quando a minha filha tinha 3 aninhos, eu comecei a fazer pedagogia porque eu já tinha ali aquelas inquietações de lidar com ela e queria saber ali como que funcionava, né? A mente ali da criança, para eu ter mais entendimento para lidar com ela. E foi aí onde surgiu, né, a graduação, né, onde eu fiz a graduação, mas sempre querendo fazer psicologia, né, mas na época a psicologia era um curso integral, não tinha a possibilidade de eu fazer no momento, e aí eu fui deixando para depois, né. E na pandemia, né, aquele momento ali de muitas incertezas, né, um momento ali onde a gente ficou isolado, né, onde a gente pôde parar e refletir sobre muitas coisas, né, foi o momento em que eu me deparei, né, fui conhecendo a inteligência emocional e fui vendo que tudo fazia muito sentido. E foi onde eu descobri exatamente ali, né, que o meu propósito é transmitir uma mensagem, é levar as pessoas a se conhecer, tanto quanto eu não me conhecia e eu fui conhecendo a minha identidade. Então, descobrir ali suas forças, seus valores, né, a sua essência, entender tudo isso. Então, aquilo tudo fez muito sentido para mim, porque já era algo que eu tinha dentro de mim, essas questões, né? Essas questões, essas perguntas, né? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? Como assim? Né? Coisas que me angustiavam muito, dores que eu tinha, que eu às vezes chorava, e quando eu chorava eu sentia aquele mesmo sentimento de lá da infância, de lá da adolescência, e eu achava muito estranho isso. E hoje eu entendo que são as dores da infância que eu ainda carregava, e ao longo da vida, se a gente não cura essas dores, quando a gente se depara com alguma dificuldade, a gente
no momento ali de tristeza, de choro, a gente revive novamente aquele momento, né? Aquela lembrança ruim, a gente acaba revivendo ela novamente. Então, ao invés da gente seguir em frente e se libertar dela, a gente fica revivendo novamente aquela dor. Então, para que a gente, de fato, né, prossiga em frente, a gente precisa resolver esse passado, se libertar dessas dores. E por meio da inteligência emocional, a gente consegue alcançar isso, né? Então, a partir dali da pandemia, né, que eu vim me dedicar mais a essa área de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, e onde eu percebo que é a dificuldade de muitas mulheres. São mulheres cristãs, mulheres que acreditam em Deus, que têm valores, que têm princípios, mas que ainda estão aprisionadas em alguma coisa e que não as permite avançar ali e viver o propósito que Deus tem para elas. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que é: qual é a sua meta, o seu desejo, né? A meta seria essa daqui, né? Onde o que importa não é aquilo que acontece, mas é aquilo que a gente faz com o que acontece. Então, eu creio que o nosso objetivo tem que ser esse, né? Não nos importar mais tanto com aquilo que acontece, mas com o que eu vou fazer com aquilo que acontece. Eu tenho refletido muito esses dias sobre a história de José, da Bíblia, né? E José, a gente vê que lá na frente ele se tornou governador, né? Mas se a gente parar para pensar, ele sempre governou as suas emoções. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo, ele trabalhou na casa de Potifar, ele sempre esteve em situações adversas, dificultosas, e ele sempre teve o governo sobre si. Então, não é de admirar que ele se tornou governador do Egito, porque ele já governava a si mesmo. Então, muitas vezes nós almejamos alguma coisa, mas nós ainda não alcançamos aquele ser. Então, o que é que eu preciso ser para depois eu ter aquilo que eu quero, né? Então, às vezes é a gente não permitir que aquilo que as pessoas fazem conosco nos roube do nosso propósito maior, né? Faz sentido para vocês? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem me interferir em algum momento, é só vocês colocarem aí, que vai fazer eu acho que vai fazer um barulhinho. Então, vamos lá. Então, quais são, então, as suas metas hoje, né? Se você também deseja ser reconhecida para cumprir o seu propósito, se você quer saber mais sobre você e fortalecer a sua autoconfiança, se você deseja ter mais clareza sobre si mesmo, conhecer suas forças para não desistir diante das dificuldades, ter mais direcionamento com relação ao seu propósito de vida, resolver aí as suas questões, o seu passado, para viver o futuro que Deus tem para você. Então, será que são essas aí as suas metas para a sua vida hoje? E aqui é onde a gente vai falar um pouquinho, né, da mulher cristã que eu falei lá no início. A mulher cristã, ela tem características singulares. Normalmente ela é uma mulher alegre, ela é uma mulher disposta, ela é uma mulher amável, ela é uma mulher guerreira que não desiste, que está sempre ali insistindo, né, batalhando. Ela sabe que tem alguém que guerreia por ela, né? Ela tem algumas armas, né? E eu coloquei aqui quais são as armas da mulher cristã: a oração, o louvor, né? Quais são as suas forças, a sua identidade autêntica, né? A sua verdadeira identidade é a sua maior força. As suas fraquezas, então, seria o quê? Desconhecer essa sua essência, né? Então, o fato de desconhecer a sua essência, tudo aquilo que Deus já colocou nela como virtude, e ela não conhecer tudo isso, isso se torna uma fraqueza, né? As suas oportunidades, a presença do Espírito Santo, porque é por meio dele que nós nos movemos, né? E quais são as ameaças? Não conhecer a sua essência e não manter esse relacionamento com Deus para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida. E às vezes a gente pensa que inteligência emocional não tem nada a ver com espiritualidade, mas tem tudo a ver, né? A gente vai entender ali que o maior manual de inteligência emocional é a Bíblia,
né? E a gente precisa ir caminhando aí, né? Nesse sentido de conhecer toda essa nossa essência e tomar posse desse poder que a gente já tem por direito, mas muitas vezes a gente não conhece e a gente vive ali longe, né, do nosso propósito por não conhecer. Vocês se identificam aí com essas características de mulher cristã? Vocês têm clareza hoje da sua identidade autêntica, né? Já consegue ali usar ali essas armas, usar suas forças verdadeiras? Para alcançar as metas, então, eu preciso o quê? Então, para alcançar ali, né, aquelas suas metas de se sentir valorizada, de cumprir o seu propósito, né, de fazer a diferença, o que eu preciso? Conhecer a minha verdadeira identidade. De acordo, eu, né, trouxe aqui uma explicação básica, né, do que é identidade, que é o conjunto de características que distingue uma pessoa. Mas a gente vai ver que existem 4 possíveis formas aí de você pensar, né, a sua identidade, digamos assim. O eu verdadeiro. Quem é o eu verdadeiro? É realmente aquele eu que foi ali criado, né, por Deus. O nosso eu mais profundo, pela consciência, que nos faz lembrar que Deus nos destinou a ser e a fazer. Pode ser ali a voz interior que nos leva à grandeza, né? Será que nós temos consciência desse nosso eu verdadeiro? Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu não tinha essa clareza, né? Eu ficava ali perdida, né? Quem sou eu, né? Por mais que a Bíblia fale algumas coisas, né? A Bíblia fala o tempo todo, né, sobre a nossa identidade, mas eu não conseguia entender, não conseguia tomar posse daquilo para mim. O nosso eu atual, o nosso comportamento constantemente expressado, aquilo que as pessoas veem no nosso dia a dia, o nosso comportamento. Então, esse é o nosso eu atual. E acho que às vezes a gente se baseia por ele, né? A maioria das vezes a gente se baseia por esse comportamento atual, né? A gente entende que a nossa identidade é aquilo. O nosso eu apresentado é aquele eu adaptado às expectativas, ou o que se espera de nós. É aquele eu que nos apresentam da maneira como nós gostaríamos de ser vistos. Então, às vezes eu sou de um jeito, mas diante das pessoas eu me apresento de uma outra forma, porque eu acredito que seja aquela forma que vai agradar as pessoas, né? É aquele eu que a gente apresenta para as pessoas. E o eu percebido, que é a forma como as pessoas nos leem, que às vezes é totalmente diferente, tanto do nosso eu verdadeiro, quanto do nosso eu atual, quanto daquilo que a gente apresenta, mas é aquilo que as pessoas olham para nós e percebem e têm uma noção sobre nós. Então, se a gente for pensar só nesses 4 pontos, né, a gente já fica ali imaginando, né, qual é a identidade que eu estou assumindo nesse momento, né? Será que eu estou assumindo realmente a minha identidade autêntica? E quando a gente pensa em quem sou eu, né? As experiências que a gente vive, os relacionamentos que nós temos, as crenças que a gente tem, os valores, toda a nossa história de vida vai criando em nós pensamentos e noções de quem nós somos, né? Vai formando ali quem nós somos, a nossa identidade, né? Então, toda mudança de fase, todas as perdas, traumas, desilusões causam aí essa crise de identidade, né? E tudo isso faz a gente entrar em crise e nos questionar quem nós somos. Ou muitas vezes a gente nem se questiona, a gente simplesmente vai vivendo no automático e nem se questiona, que aí eu acho que é a pior situação. Ainda quando a gente se questiona, a gente talvez ainda busque, né, por respostas. E quando a gente nem se questiona, a gente, né, entrega os pontos, né, e vive por viver. Aí é pior ainda. Então, a Bíblia fala assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como nós pensamos lá dentro de nós, assim nós seremos, né? Lá em Provérbios 27:3. E a neurociência, ela vai falar que a nossa composição genética, né, ou seja, todo o nosso corpo, ele se modifica a cada minuto com base naquilo que nós estamos pensando e escolhendo. Então, a gente ter clareza de quem nós somos, de o que nós estamos fazendo, quais são os nossos alvos, é importante por isso, porque tudo aquilo que a gente está pensando vai formando ali a nossa... Desculpa, gente. Vai formando ali, né, a nossa vida, vai nos formando,
né? Então a gente vai se modificando com base naquilo que nós estamos pensando. Por isso é importante a gente ter clareza de quem nós somos. Então, para quê? Para destravar então esse verdadeiro poder da mulher cristã, para sair desse lugar de dependência, às vezes da validação dos outros, onde a gente às vezes chega em um ambiente e a gente depende ali de um reconhecimento para a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa ou não pode, né? Para a gente se sentir mais forte, mais confiante, se sentir reconhecida, valorizada, com clareza da nossa identidade. Então, o primeiro passo é conhecer a sua essência. Então, é desvendar ali, né? Conhecer toda a sua essência. E eu vou passar para vocês no final um teste, né? Que é onde vocês vão poder conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho ali. É um teste de umas perguntinhas, né? Você responde e aí você começa a conhecer um pouquinho sobre você ali, sobre o seu perfil comportamental. Você começa a ver seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, né? E tudo isso são ferramentas da psicologia positiva que nos ajudam a conhecer a nossa essência. O segundo passo é mudar a sua mentalidade, né? Porque se a gente não conhece a nossa verdadeira identidade, então a gente pensa, aquilo que a gente pensa determina o que a gente é, como a gente leu ali em Provérbios, né? Assim como você pensa em sua alma, assim você será. E a partir do momento que você não conhece sua identidade, você está sendo movido por aquelas dores lá do passado, aquilo que você viveu na sua infância, aquilo que você viveu na sua história, a sua mentalidade também está, né, condicionada, aprisionada em tudo isso. Então você precisa mudar a sua mentalidade, a gente precisa passar ali por uma renovação de mente, é onde a Bíblia fala, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? E a gente já conhece esse versículo às vezes de tanto tempo, mas nós não entendemos ele na essência, né? Ou seja, ele fala, transformai-vos pela renovação. Então, se você precisa de uma transformação, o que você precisa? Renovar a sua mente, né? Renovar os seus pensamentos, parar de ficar preso nos pensamentos do passado. E embora a gente não perceba, mais de 80% dos nossos pensamentos e das nossas ações são movidos pelo nosso inconsciente, ou seja, por pensamentos que já estão lá dentro de nós há muito tempo, né? E que a gente nem sabe, né? Porque eles já estão lá, é como se já tivesse um drive, né? Instalado ali, já que foi instalado ao longo da nossa história, e ele vai nos vai, digamos assim, liberando ali, né, as ações para nós e a gente vai executando. E a gente não para pensar. Então é preciso mudar essa mentalidade. Então resolver o seu passado, rever essas dores emocionais que te impedem de prosperar. Impedem você de avançar, né, de viver o seu propósito. Então são esses 3 pilares aí que nos tiram, né, de uma situação de esperar reconhecimento dos outros e nos coloca em uma situação que a gente mesmo se valoriza, onde a gente mesmo percebe o nosso valor e a gente não depende de ser reconhecida, né, pelos outros. Tá fazendo sentido para vocês? Conhecer então a sua identidade te leva a pensar sobre quem você é. Então, a partir do momento que você conhece ali um pouco mais sobre você, você desvenda isso, né? E esse desvendar é dentro de um processo, né? Onde você realiza os testes e você realmente confirma, não é isso mesmo, não, isso não faz sentido, né? Esse conhecer a sua identidade te leva a pensar. E ao pensar nisso, você vai analisar se você está vivendo o que Deus tem para você ou não. E você passa a rejeitar aqueles pensamentos que não condizem com a sua identidade. Porque quando a gente não sabe, surge um pensamento, a gente acaba aceitando. E a gente vai ver que nesse processo de construção aí, né, da nossa verdadeira identidade, de descoberta e construção, a gente precisa estar muito atento àquilo que a gente está pensando, a nossa mente, né? A gente precisa sempre estar vigiando ali os nossos pensamentos. Tem um autor que ele fala assim que a gente precisa escolher os nossos pensamentos da mesma maneira que a gente escolhe um produto na prateleira,
né? Não é chegar lá e catar qualquer um e sair. Não, você precisa escolher aquilo que você vai pensar. Então, a partir do momento que a gente faz essas reflexões, a gente consegue, né, rejeitar ali todo pensamento, né, que seja contrário à nossa verdadeira identidade, ao nosso propósito. E como então descobrir, né, a sua verdadeira identidade? Por meio de ferramentas específicas da inteligência emocional, dos estudos de análise comportamental, são testes, são questionários, são reflexões, são ensaios mentais, onde você vai descobrindo ali verdadeiramente, né? E você vai vendo, você vai construindo pela sua própria história, né? Não é a gente chegar aqui e falar, não, agora você é isso e pronto. Não, você vai vendo ao longo da sua história que teve vários sinais daquilo que você verdadeiramente é, mas muitas vezes a gente não conseguiu enxergar ou não conseguiu interpretar aquilo, né? E aí tudo parece que começa a fazer sentido, né? Então, como de fato eu vou ser essa mulher forte, né? Então, mudar as crenças que eu tenho a meu respeito, né? Que eu tinha a meu respeito, fortalecer a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre está nos dizendo que nós somos filhas, que nós somos escolhidas, que nós somos chamadas para um propósito, mas muitas vezes nós, pelo fato de entender, a gente acaba não tomando posse, né? A Bíblia fala que nós não temos um espírito de covardia, mas nós temos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E muitas vezes nós não tomamos posse disso, nós vivemos lá no medo, na covardia, né? Que é a covardia ali em algumas traduções fala medo. Então, o fato de não conhecer, a gente acaba não tomando posse de tudo aquilo que a gente precisa para a gente, de fato, viver ali o propósito de Deus para nós. Você muitas vezes começa as coisas e não termina. Então, às vezes, o fato de começar algo e não terminar diz muito a respeito daquilo que nós não estamos tendo clareza, né? Diz muito a respeito disso, né? Nós começamos várias coisas, por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer, então a gente começando várias coisas e todas elas vão ficando pelo meio do caminho. Mas a partir do momento que a gente tem clareza, a gente vai começar as coisas realmente que a gente quer terminar, que a gente tem um objetivo específico, né? E diariamente visualizar os seus sonhos e declarar que eles podem acontecer. Porque muitas vezes nós estamos tão distantes daquilo que Deus tem para nós que a gente nem sonha mais e a gente nem tem mais esperança de que algo vai acontecer. E aí a gente vive, né? Às vezes a gente tem até uma situação boa, a gente conquistou alguma coisa, mas a gente não vive de fato o plano de Deus. A gente não vive de fato o que Deus tem para nós, né? E muitas vezes a gente se acomoda nessa situação. Aí aqui, ó, fala assim: ao conhecer a sua identidade, então você vai aprender a ressignificar, né? Porque para tirar toda aquela dor que a gente carrega do passado, a gente precisa dar um novo significado para essas coisas que a gente viveu no passado. Escolher, né, uma experiência negativa que talvez você tenha vivido e transformá-la em positiva, né? É contar uma nova história onde você decide acreditar, né? É você ali realmente rever alguns pontos da sua história, né? E falar, nossa, isso aqui estava me prendendo até hoje. E aí você conseguir dar um novo significado para aquela sua história. Seguir uma rota, então existe ali, né, uma rota, existe esse método que a gente utiliza para você ser ali uma mulher mais forte, só que de uma forma leve, de uma forma onde você vai descobrindo. E não é um descobrir assim, um conhecimento teórico, é um descobrir na prática, porque vem o conhecimento e vem ali a prática, onde você realmente vivencia esse processo. E esse vivenciar é que faz ele se tornar real. Não é um conteúdo que você vai aprender, né, e falar, olha, eu aprendi sobre isso. Não, é um conteúdo que você vai aprender, mas você vai também experienciá-lo. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu voltar aqui. Tá fazendo sentido aí para vocês? Olá, seja bem-vinda, Mariane.
Então vamos continuar aqui, a gente está quase finalizando. Vocês têm alguma pergunta? Quer colocar aqui no chat? Ali não tá aparecendo para vocês? Aline, os slides não tá aparecendo para você? Não? É que tá aqui, ó, apresentando. Será que não apareceu nenhum? Uma Minervina, os slides estão aparecendo para você? Sim ou não? Só faz assim pra mim. Não, não tô ouvindo. Eu tô achando. Tá aparecendo? Você sabe me falar desde qual que não apareceu? Deixa eu só voltar aqui só pra ver se tá aparecendo pra vocês. Espera aí. Vou voltar aqui nesse daqui. Eu achei que tava tudo certo. Esse aqui tá aparecendo pra vocês agora? Isso. Isso, eu vou passar só pra ver se muda pra vocês. Mudou? Ele mudou ou não, meninas? Olá, seja bem-vinda. Mudou aqui. Nossa, que estranho. Ele não muda. É por isso então, a hora que eu mudo aqui, ele não muda pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui muda. Aqui muda. Ah, então eu vou ficar por aqui. É que eu tinha colocado aquela outra tela maior. Vou só voltar aqui então, nessa parte, né? Para destravar o seu verdadeiro poder, né, da mulher cristã, para sair desse lugar de dependência ali da validação das pessoas, né? E se sentir mais forte, mais confiante, mais reconhecida, não ficar dependendo ali de colocar o meu valor na mão das pessoas, né? Porque antes de você conhecer a sua essência, suas forças, seus valores, a gente coloca nas mãos das pessoas. Eu, por exemplo, vivia assim, né? Se eu chegava em algum lugar e eu me sentia ali que, né, sentia, digamos assim, bem, eu tô me sentindo bem, valorizada, mas se acontecesse alguma coisa e eu já não me sentisse bem, eu acreditava que o problema era eu, né? Por quê? Porque a gente não conhece ali a nossa essência, né? Então, sair desse lugar de esperar a validação das pessoas para a gente se sentir mais confiante, né? A gente precisa desses 3 passos, né? Que é conhecer a sua essência, mudar a sua mentalidade, resolver o seu passado, rever as suas dores emocionais que te impedem de prosperar, né? E como eu falei, tudo isso se dá dentro de um processo ali, onde você vai vivenciando na prática, né? Vai questionando os seus pensamentos, você passa a rejeitar aqueles pensamentos, né? Que não condizem ele com a sua realidade. Descobrir, né, a sua verdadeira identidade, onde a gente se utiliza dessas ferramentas da inteligência emocional, da análise comportamental, são questionários, são reflexões, ensaios mentais, né? Então, mudando as crenças, né? Então, aos poucos a gente vai transformando ali a nossa mentalidade, vai mudando as nossas crenças a nosso respeito, né? Não começar todas as coisas, mas começar aquelas coisas que são específicas para você. Visualizar ali, né? E declarar realmente aquilo que você percebe que faz sentido para você. Aí o ressignificar, que
Quando você conhece a sua identidade, você vai aprender a ressignificar, dar um novo significado para tudo aquilo que você já viveu no passado, né? Escolher ali experiências negativas e transformá-las em positivas, contar uma nova história, aquela que você decide acreditar nela, né? Então é seguir essa rota, né? Seguir esse método para que você possa conhecer a sua essência, mudar a sua mentalidade e ressignificar o seu passado. São esses 3 pontos principais, né? E gostaria então aqui de apresentar para vocês, né, o caminho ali, né? Essa mentoria Mulher Forte, onde nós trabalhamos todas essas coisas, né? O curso base, que são 4 sessões individuais, 4 em grupo gravadas, onde tem avaliação de identidade, né? Que é uma sessão mais específica para análise de comportamento, né? Onde tem relatórios, onde você responde os questionários, ele gera ali 4 relatórios ao seu respeito, onde você vai validando se tudo aquilo é real, se tudo aquilo é verdadeiro sobre você, você vai entendendo ali se tudo aquilo faz sentido para você ou não, né? E tem também os módulos Crenças e Sabotadores, Identificando as Feridas, Ciclo da Autossabotagem, Sessão de Valores, Sessão de Missão e Propósito, Generosidade e Abundância e o Ressignificar, né? Então, esse é a mentoria, né? Mulher Forte, onde você tem essa oportunidade aí, né? De conhecer um pouco mais da sua essência, sair desse lugar aí de dependência, né, digamos assim, de valorização, de ser valorizada pelas pessoas e passe então a você mesma a descobrir aí o seu valor. Deixa eu voltar aqui para vocês. Digam. Você consegue fechar seu áudio, irmã Minervina? Você consegue fechar seu áudio? Aquela hora acho que estava fechado. Mas tá bom. Tô te ouvindo agora. Acho que o da Aline travou. Tá travado ali no seu? Será que tá travado? Aí, acho que voltou. Deixa eu finalizar aqui no Instagram. Bom, pessoal, esse foi o nosso plano da mentoria Mulher Forte. Eu vou finalizar por aqui, vocês me chamem lá no direct.